Hoje eu queria falar um pouco sobre um fenômeno que a gente está vivenciando, que são as novas formas de espiritualidade ou religiosidade na sociedade contemporânea. Hoje eu queria falar sobre um fenômeno muito contemporâneo que diz respeito às religiosidades ou formas de espiritualidade na sociedade contemporânea. Ora, que mundo é esse que a gente vive, no qual cada vez mais pipocam discursos em defesa, né, de uma forma de vida espiritualizada, mas não necessariamente religiosa. Da onde vem isso? O que isso revela sobre a nossa sociedade, sobre os novos parâmetros de construção da relação com o sagrado e de que forma isso também revela um abandono, uma migração de uma filosofia ou de uma forma de enxergar a relação com o sagrado que perpassava a religião. Vão ser vários estudos que têm enfoque nessa questão, e aí a gente pode separá-los em alguns discursos que até se complementam. O primeiro deles vem de um inglês, de um britânico chamado Campbell, e que vai estudar esse fenômeno mais no Ocidente, na Europa, de acordo com as referências mais racionais que estão presentes nessas sociedades, nessas culturas, e vai dizer que a gente está num momento de incerteza, de insegurança, a sociedade do risco, que o Ulrich Beck fala bastante, e nesse contexto de insegurança, de incerteza, o mundo ocidental ele também se perdeu a experiência coletiva, porque a gente está cada vez mais num processo de individualismo crescente, e na pós-modernidade cada vez mais a gente lida com incertezas que não vão deixar de existir. Então essa situação de risco, essa situação de racionalidade extrema, aliadas, geram um esvaziamento do sentido da vida. Ao mesmo tempo, o Campbell vai dizer, isso abre caminho para novos regimes de salvação que são sustentados por novas epistemologias, ou seja, por novas formas de enxergar o mundo, não calcadas na racionalidade ocidental, mas calcada em manifestações a respeito do sagrado que vão beber nas religiões mais orientais. A gente está cada vez mais num processo de migração da visão transcendente de divindade, que seria aquela visão de que Deus ou a divindade estaria acima dos homens e os homens nunca atingiriam esse Deus, eles são imperfeitos e, enfim, essa existência ela realmente é menos importante que uma existência pós-vida, né? E a migração, então, né, dessa inalcançabilidade do divino para a concepção de experiência de uma consciência universal diária que está presente em tudo, está presente em mim, no animal, nos objetos à minha volta, na sociedade, tudo é manifestação dessa energia cósmica e eu estou aqui para experienciar, para ter essa experiência. Aliás, a palavra experiência é algo que calca não só o consumo da modernidade, na pós-modernidade, mas também calca a questão de práticas místicas, práticas sagradas, que não necessariamente agora permitem e exigem a existência de templos, de igrejas. As pessoas elas precisam cada vez menos desses locais, cada vez menos de autoridades, e elas são atraídas
por coisas mais fluidas, mais soltas, situações em que experiências acontecem. E essas experiências, elas podem ser num lugar num dia, no outro lugar no outro lugar no outro. Então, essas são algumas características, aí eu entro com o segundo elemento nesse estilo de lidar com o sagrado, que tem a ver com a ideia de nova era. Então, a própria ideia de nova era representa a possibilidade de você transformar a realidade exterior a partir da sua experiência diária, a partir da sua consciência, da transformação da sua consciência. E isso vai vai ao encontro da visão de mundo individualista e hedonista que a gente está vivendo hoje, que é a ideia de que você é responsável pelo seu sucesso, você é responsável pela sua carreira, você é responsável pela sua vida. Não adianta entregar nas mãos do transcendente. A imanência, ela apregoa que você é o responsável e você deve fazer isso agora para ter sucesso. E aí a nova era entra também com essa questão da experiência. Então, como que isso vai se juntar? Você, então, vai experienciar diferentes situações, diferentes contatos com o sagrado, e a partir daí você vai construindo essa sua relação com o divino, integrando corpo, integrando mente, integrando emoção, e manifestando isso a partir dessas experiências que você vai viver. A partir daí você consegue, então, ao vivenciar a sua individualidade, ao ter o seu autoconhecimento, você consegue entender e sentir, mais do que entender, é sentir. Aí, porque a nova era está muito baseada nisso também, na sensação, no que isso gera no seu corpo, na sua percepção, você vai sentir o divino. Então, o que caracteriza a religiosidade contemporânea? Primeira coisa é entender que há uma mudança radical na visão de mundo ocidental, que, segundo Campbell, assume cada vez mais características orientais, visando um declínio na crença de um Deus criador, de um Deus pessoal, de um Deus característico que está transcendente, que está muito longe de ser atingido e que a gente nunca vai conseguir se igualar a ele, para uma ideia mais de imanência, né? Na crença de realidades que estão à nossa volta e que estão em nós também. E essas forças vitais, esses espíritos, essa essência, a ideia de essência também é bem forte, ela tá ali para ser vivenciada e para ser descoberta. Então, entra uma concepção mística da relação entre o ser humano, a natureza, o divino, que, de alguma forma, casa com a questão cultural do hedonismo, do individualismo. Essa crise de sentido tão mal resolvida no Ocidente, ela passa a ter uma via para onde escoar, para além da ideia de angústia existencial, há um direcionamento das práticas das pessoas para o seu autodesenvolvimento, buscando então a salvação nas profundezas da sua própria consciência. E aí, como que a gente caracteriza, então, Nova Era? Nova Era é um conjunto de práticas difusas que não têm uma característica em comum, mas que permitem a gente conceituar essas práticas como pertencentes a uma maneira de enxergar o mundo. Adeptos da nova era, eles já perderam a vontade de acreditar em algo além, em seguir uma igreja, em seguir uma única pessoa. Eles valorizam as múltiplas experiências, eles valorizam o saber científico de um lado, mas eles também valorizam os insights, aquilo que é pré-racional, as intuições, que isso vai ser conseguido através de formas terapêuticas, diferentes formas de lidar com o corpo, lidar com
as experiências não só corpóreas, mas materiais. E eles não têm muita paciência para essas instituições religiosas e para um único regime de verdade. Então eles frequentam um lugar, outro lugar, até o momento em que aquilo faça sentido para eles, eles estão ali mudando, migrando, bem pós-moderno, assim, bem inconstante, impermanente. E diante desse contexto, é possível então que as pessoas elas consigam dar alguma vazão para esse vazio existencial, para essa crise na consciência, uma vez que a visão de mundo ocidental, a visão de mundo normatizadora, ela também está perdendo sentido e as pessoas não se enxergam mais e não legitimam mais essas formas de vida. Isso perde o sentido para elas e aí elas também, ao mesmo tempo, elas não são capazes de mergulhar de cabeça numa tradição oriental, de ler os textos clássicos, de, enfim, entrar mesmo para a questão da religiosidade oriental. Então elas acabam como que comendo pelas beiradas, se aproximando de uma ou outra prática e vendo como isso se enquadra nas suas práticas, nas suas relações cotidianas. Consequências disso? Cada vez mais não existe uma oposição entre ciência e espiritualidade. Cada vez mais as coisas são vistas de forma paralela. Então, a ciência tem se aproximado, inclusive como uma forma de ir sendo usada pelas formas espirituais como legitimadora de determinados fenômenos e processos. E por outro lado, as pessoas elas buscam algum fundamento científico naquilo que elas praticam, mas por outro lado elas também, como tem essa questão da experiência pessoal, elas querem ter a liberdade de experimentar tudo isso no próprio corpo. Então, cada vez mais, se um momento houve, né, no início da racionalidade ocidental, a necessidade de separação da ciência com a religião, era porque era uma necessidade de separação da ciência desse Deus transcendente. No momento que a gente migra para o imanentismo, as coisas se aproximam e ficam muito mais entrelaçadas.